Bom dia a todos, sejam bem-vindos, que Deus vos possa abençoar em comunhão connosco esta manhã e que possamos estar aqui alegres e felizes por mais uma vez podermos todos juntos celebrar o amor de Deus para connosco, para com o seu povo, para com a humanidade e também que possamos estar com corações atentos àquilo que nós vamos ouvir esta manhã. Como sabem, estamos a fazer a série de estudos em Hebreus, já vamos quase a terminar, têm acompanhado até agora, tem sido muito bom e não têm desistido, embora o livro seja assim um bocadinho complicado, mas acho que tem sido uma bênção muito grande por todos aqueles que estão aqui e que têm estudado connosco ao longo deste já está quase a acabar o ano letivo, e acho que tem sido uma bênção muito grande podermos percorrer este livro do início ao fim e podermos ver como é que ele tem algo para nos dizer, algo para nos ensinar enquanto cristãos portugueses no século XXI, portugueses ou em Portugal, pronto, vocês perceberam, numa sociedade ocidental. Embora o livro tenha sido escrito para os hebreus, não é? Mas realmente já aprendemos muita coisa, muitos ensinamentos valiosos, muitas coisas que transformam a nossa vida e que transformam também a nossa maneira de olhar para nós, de olhar para Deus, e é sempre muito bom. Portanto, este será o penúltimo, exato, o penúltimo estudo, por isso estamos mesmo a acabar o livro, mas ainda certamente há ainda muita coisa para nós aprendermos. Vamos iniciar este culto com o tempo de louvor. Eu queria pedir que pudéssemos ficar de pé e vamos começar cantando um corinho que, pronto, nós associamos este coro muito a acampamentos e coisas assim mais de jovens e de juventude, mas eu acho que é um coro muito, muito bom, muito bonito, e que é um coro alegre e que também fala que nós devemos estar contentes com o nosso Salvador, devemos estar contentes por causa do seu sacrifício, felizes por causa dele e que não devemos ter medo daquilo que nos rodeia, não devemos ter receios, mas devemos estar efetivamente seguros, felizes e alegres, em paz, por causa do sacrifício de Jesus. Então vamos cantar o coro número 162 das coletâneas, 332 do Cântico Novo, como vocês quiserem. Há vários números, mas vamos cantar todos juntos o coro, não vou ficar sozinho. realmente estamos felizes com o nosso Salvador, estamos felizes por ter Cristo
no nosso coração. Nós muitas vezes não paramos para pensar nisto, mas ter Cristo no nosso coração é algo espetacular. O nosso coração, antes de conhecer a Cristo, estava cheio de coisas mesmo muito, muito más. E ainda está, não cheio, mas ainda temos tendências pecaminosas, não é mesmo? Depois de depositarmos a nossa confiança. Mas isto ainda nos faz pensar ainda mais acerca da importância que é ter Cristo no nosso coração. Ter o Espírito Santo connosco para nos ajudar a viver a vida da forma como Ele quer que nós vivamos. E realmente é uma dádiva muito grande e uma coisa que nos deve trazer imensa felicidade. Termos Cristo no nosso coração, podermos contar com Ele para tudo, podemos confiar nele, podemos falar com Ele, podemos estar com Ele perto. Eu acho que muitas vezes nós não damos o devido valor ao verdadeiro impacto que isto deve ter nas nossas vidas e à maneira como isto deve transformar a maneira como nós vivemos, como nós celebramos, como nós estamos no nosso dia-a-dia perante as circunstâncias que podem ser más. É difícil às vezes estar feliz com as circunstâncias que nós vivemos, mas nós podemos ser felizes e cantar que somos felizes por causa de Jesus, somos felizes por causa do nosso Salvador e podemos viver felizes, sem qualquer tipo de coisa. Só me lembro da palavra em inglês, mas sem nada perturbar essa felicidade que nós temos e que podemos ter por causa de Jesus. Antes de cantarmos a próxima música, vamos ter um momento de oração. Eu queria pedir ao meu pai que pudesse orar para, como agradecimento de tudo aquilo que Jesus tem feito pelas nossas vidas e que possamos também aprender mais acerca de Deus hoje, este momento. Estamos muito gratos por estarmos aqui mais uma vez a tua casa, mais uma vez a tua presença. Louvamos o Senhor que podemos cantar, que em ti, independentemente de todas as circunstâncias, somos felizes porque tu estás no nosso coração. Louvamos o Senhor pela alegria que nos confere, pela paz que isso nos dá. Por meio, Senhor, da turbulência do tempo, podemos testemunhar e regozijar-nos em ti. Tu és sempre para nós. Tu nos sustentas, tu nos guias, tu nos proteges. Por isso, que a tua presença da nossa vida tem um impacto. O teu não estavas a provar pelos teus discípulos. E trabalhar mais para o momento do mar, para aquele que estava ali ao lado deles. Ajuda-nos, Senhor, a não perder a visão. Tu estás connosco, tu habitas nos nossos corações. E isso transforma tudo aquilo que pode ameaçar a nossa vida, física e espiritual. Louvamos-te, Senhor, por estarmos aqui, mais uma vez, para ouvir a tua palavra. Isto que o teu servo possa entregar tudo aquilo que tens revelado para o nosso ensinamento, para o nosso crescimento. Entregamos, Senhor, o resultado deste tudo nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Continuando neste período de louvor e de adoração, vamos cantar um hino que eu gosto muito particularmente. Acho que é um hino que fala muito ao meu coração e não é um hino assim muito complicado, mas é baseado num pequeno trecho da Palavra de Deus, mas que é algo que nós precisamos de relembrar e que até tem muito a ver com o texto que nós vamos explorar hoje. O texto que nós vamos explorar hoje, vocês vão reparar que há uma palavrinha assim muito pequenina, de 2 letras, que é repetida tipo, imensas vezes. Eu não estive a contá-las, mas certamente nós percebemos que é algo que pauta o texto que nós vamos ler hoje, e essa palavra é fé. E este hino, logo a primeira estrofe diz: pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus. Eu sei que isto é um versículo adaptado numa música, mas nós podemos pensar que realmente foi através da graça, através da fé, que nós podemos ter salvação, podemos ter paz, podemos ter este dom maravilhoso de Deus que nós não merecíamos, que nós não fizemos nada para o alcançar. É algo que nos faz sentir uma gratidão enorme, é algo que nos faz sentir helpless, sem qualquer tipo de maneira de nos podermos retribuir o favor
que Jesus nos deu, podemos sentir que nós não temos nada para dar de volta, mas realmente nós podemos dar de volta isto, podemos dar de volta esta gratidão, este louvor, esta genuína demonstração da transformação que Ele está a fazer nas nossas vidas por causa da sua graça, por causa da fé que Ele nos concedeu em Jesus. Então vamos cantar todos juntos este coro, pela graça sois salvos. Por mais fundamentais que estas verdades sejam, é sempre bom lembrarmos, podemos cantar sobre elas, e há algo muito maravilhoso acerca da Igreja, não é? Podemos todos cantar juntos estas verdades, podemos nos relembrar uns aos outros acerca destas verdades e podemos todos juntos crescer até Jesus. Neste momento queria dar alguns anúncios.
Como eu referi, este é o penúltimo culto de jovens deste ano letivo. E para nos transmitir hoje a palavra temos o Timóteo, que aceitou o meu convite. Obrigado, e que Deus possa usar as palavras para poder falar connosco e para podermos explorar mais acerca deste texto de Hebreus, que já está prestes a terminar, mas, como eu disse, tem sido muito bom podermos explorar acerca deste livro. De outros anúncios, a relembrar os pedidos de oração, que devem estar a ser projetados, estes em particular e outros que os irmãos saibam, que possamos não nos esquecer de orar por estes irmãos e irmãs que estão a passar por mais necessidades. Relacionado com isto também, temos um anúncio que o irmão Abel Ferreira já teve alta no hospital e já está novamente na casa do Pai, portanto é um motivo de gratidão e de louvor a Deus por estar a cuidar deste nosso irmão. De outros anúncios, penso que apenas tem o anúncio do estudo bíblico, certo? Às 4 hoje aqui na igreja, e também o estudo bíblico às quartas, certo? Yes. De manhã às 10h30, exato. 10h30, ambos os estudos dados pelo Anderson. Portanto, se tiverem a oportunidade, hoje às 4 aqui na igreja e todas as quartas-feiras às 10h30 também aqui na igreja, para o estudo bíblico, apareçam. De outros anúncios, não sei se alguém tem mais algum anúncio. Sim, força. Pode. Próximo domingo há um culto especial aqui. Convém lembrar isto. Nós no próximo domingo vamos celebrar o 117º, acho que não me enganei, 117 anos da fundação da igreja aqui em Coimbra. Já lá vai muito tempo, eu não era nascido nessa altura. Então, no próximo domingo, faz favor de não esquecer de estar aqui. Nós vamos ter alguns eventos, vamos ter o coral da igreja, vai ser dirigido pelo melhor maestro de Coimbra e arredores. Vamos ter um irmão da outra margem do Mondego que nos vai cantar um solo, acompanhado por um músico que toca muito bem pandeireta e talvez um pianista, não sei, ele às vezes vem, outras vezes não vem, esperamos que ele possa ainda vir e fazer um ensaio antes de cantarmos o hino, porque senão não dá volta, não é? Então temos que combinar isso, mas se não, está cá o que toca pandeireta, vai resolver o problema. Então, e vamos ter um pregador sul-americano para nos dar a palavra nesse domingo, 2 a 8 dias. Faz favor, não esquecer, e tragam um amigo também. E às 3 horas? Às 3 horas da tarde estaremos aqui. De manhã às 9 horas é o culto de Santa Ceia, faz-se na mesma, não é? Exato, às 9 culto de Santa Ceia, e às 3 horas da tarde, então, esse culto especial. Faz favor, venha assistir ao culto para o louvor do Senhor e para a edificação, para nos lembrarmos também de que a palavra do Senhor ainda está viva, ainda continua aqui ao fim de tantos anos, ainda continuamos interessados neste trabalho, que foi iniciado há muito tempo, mas ainda vai continuar e os nossos netos vão continuar com ele, se Deus quiser. Bem-vindos no próximo domingo às 3 horas, está bom? Obrigado. Pois, peço desculpa que eu não me lembrei, que já estávamos quase no fim de maio. Isto aqui já vou receber o raspanete, mas sim, também é um motivo de grande alegria podermos celebrar o facto de ter havido um irmão movido pelo Espírito Santo, movido pela vontade de Deus, que decidiu implantar e partilhar o Evangelho com as pessoas aqui em Coimbra há 117 anos. Parece uma eternidade, não é? Já foi há muito tempo. Mas é para estar alinhado com tudo aquilo que é em Coimbra, já é tipo há muito tempo, então já estamos habituados a isto. Mas é bom ver que as coisas continuam e que podemos
olhar agora para trás, para estes 117 anos e ver a maneira como Deus tem trabalhado nas vidas das pessoas que por aqui passam, muitas que se calhar já cá não estão, outras que vão passando de vez em quando, mas realmente é muito bom podermos ver a mão de Deus. Portanto, mais uma vez, ficam convidados. Vamos prosseguir com o nosso culto, cantando mais um hino, antes de ouvirmos a palavra de Deus esta manhã. Queria pedir que pudéssemos ficar de pé e também pedir para aproveitar para levantar as ofertas para a obra do Senhor, que também possa ser um momento de adoração, possamos dar de volta aquilo que Deus nos dá de forma tão graciosa todos os dias, no sustento para a nossa vida, não é? E que possamos também contribuir para a obra de Deus desta maneira, não como uma obrigação, mas como uma maneira de podermos louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado e podermos mostrar que também queremos que a sua obra avance e que queremos contribuir dessa maneira. Vamos cantar mais um hino. Este hino, eu não sei se nós alguma vez já cantámos aqui, mas vocês vão ver que é muito simples de apanhar e vão ver que provavelmente segue a melodia de alguns hinos que nós já tocámos aqui, porque é tudo composto por uma pessoa, mas é um hino muito bom, que fala sobre o facto de Cristo nos suster mesmo quando as coisas acontecem ao nosso redor, que afetam inclusive a nossa fé, afetam inclusive o nosso amor por Ele, mas mesmo no meio destas circunstâncias todas, sabemos que Ele nunca nos irá perder e que nos sustém todos os dias da nossa vida. Então vamos cantar todos juntos este hino, Cristo nos sustém. Peço desculpa por esta demora. Quando me assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vencer, Cristo me sustém. Sozinho no caminhar, não me susterei. Meu amor
Podem sentar-se. Chegou agora o momento de podermos ouvir aquilo que Deus tem para nos transmitir esta manhã, que possamos estar atentos e que possamos aprender acerca de Deus. Então, bom dia. Agora que estou cá em cima, que vocês têm algum problema com o celular? O barco está assim. Olá, bom dia. Bom dia. É bom estar convosco novamente para podermos partilhar a palavra do Senhor. 117 anos. Tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Tudo a ver. A fidelidade do Senhor é inigualável, não é? É fantástico como um trabalho. E eu estou-me a lembrar de um outro trabalho que também nos é muito querido, que é o Palhal, né? Como muitos de vocês conhecem, que ainda há bem pouco tempo celebrou tem metade da idade daqui do trabalho aqui em Coimbra, e é impressionante como Deus tem sustentado estas obras, tem sustentado estes ministérios, e muitos de nós somos frutos deles, não é? Eu também ainda não era nascido quando o Palhal começou, e também não era nascido, obviamente, quando a igreja aqui começou, não é? Mas é bom, e é um bom motivo para nós levarmos as nossas vozes em oração e adoração ao nosso Deus pela sua fidelidade. É bom, é bom. Vamos então para Hebreus capítulo 11. Esse será o texto que nós vamos estar a meditar esta manhã. Mas antes disso eu gostava de fazer aqui uma pequenina introdução. Os dias em que nós vivemos são dias de muita correria, muita agitação. E também são dias em que não temos propriamente muita paciência para esperar que as coisas aconteçam quando elas têm que acontecer. Nós vivemos numa época, numa altura de imediatismo. Quando tu vais às finanças e pedes um documento, tu queres que o atendimento seja o mais rapidamente possível, não é? Quando tu, já que estamos a falar de finanças, submetes a teu IRS, queres que a devolução venha o mais rapidamente possível. Quando tu vais a uma consulta e alguém te prescreve um medicamento, tu queres tomar esse medicamento e ele faça efeito o mais rapidamente possível. E mais exemplos nós poderíamos dar aqui, não é? Mas nós não temos paciência, não temos espaço mental para esperarmos estas coisas. E a verdade é que isto se torna muitas vezes barreiras para nós conseguirmos avançar, para nós conseguirmos dar um passo em frente. Mas há uma outra dificuldade muito grande que nós temos, que é o não conseguirmos perceber o que vai acontecer no dia da manhã. Que nos tira um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. O dia da manhã, já o povo diz, e a palavra confirma, pertence ao Senhor, não é? Mas a verdade é que nós vemos muitas pessoas, por causa de todos estes motivos, a desesperarem e a procurarem soluções para que as coisas sejam imediatas. E por norma, isto com certeza não acontece convosco, por norma, o primeiro sítio onde procuro é nelas mesmas. Não é a primeira vez que daqui do púlpito eu digo isto, mas é uma constatação. Aquilo que nós vemos é que há muito a cultura do eu, ou do tu podes, tu és capaz. Nós vamos a uma livraria, hein, e vemos a quantidade de obras que já foram publicadas. Procura a tua força interior. Já me ouviram dizer isto algumas vezes aqui, não já? Com certeza. Mas o que é certo é que aquilo que a palavra nos mostra, e este texto em particular nos mostra, é que a solução para estas barreiras que aparecem na nossa vida, para estes problemas, desde o mais pequenino até ao mais complexo, não está em mim, não está em ti, mas está em Cristo. Está em Cristo.
acabámos de cantar agora mesmo. Cristo me sustém. E o Tiago terminou a música dizendo: que bom dizer isso. Ele até fez assim: que bom fazer. Porquê? Não me interpretem mal, eu não estou a gozar com o Tiago, antes pelo contrário. Quando Cristo te sustém, tu descansas. Sabem aquela sensação de chegar a casa de um dia de trabalho muito agitado e tu sentas no sofá ou na tua cama e fazes: Cristo nos sustém. Cristo nos sustém. A questão é que muitas vezes quando estas pessoas procuram fora de Cristo, fora de Deus, a solução para os seus problemas, eles até podem encontrar uma certa paz, uma certa tranquilidade, mas é extemporânea, é algo que é parcial, é para aquele momento, mas depois o problema vai voltar a aparecer. E o desespero aparece outra vez, e então temos doenças psicológicas e temos desespero e pessoas que inclusive chegam a tirar a sua própria vida. Sim, estou a ser dramático e drástico, porque isto é o que acontece quando as pessoas não têm Cristo. Então, a pergunta que se impõe é: será que esta correria que é a vida, esta corrida, esta vida que todos nós levamos, que nos foi dada por Deus, será que esta prova, como é que ela está a ser? Esta corrida, como é que tu estás a correr esta corrida? Se tu és um filho de Deus, como é que tu estás a correr esta corrida? Como é que tu estás a avançar na tua caminhada? De que forma é que esta realidade que Cristo me sustém é presente na tua vida? Na tua vida? Eu quero convosco, nesta manhã, com base em Hebreus 11 e o início do capítulo 12, pensar como tem sido esta nossa caminhada. Quero que tentem, de alguma forma, olhar para dentro de vós, dentro de vocês e encontrar como tem sido a tua caminhada até agora neste mundo, a caminhada que vai em direção a um lar celestial, à pátria celestial, como o texto nos diz. Mas antes disso, vamos ler o texto. Então diz assim: ora a fé, Hebreus 11:1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, enquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar.
mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério ou a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos eles, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele, Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, estamos perante a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz e queremos que ela fale ao nosso coração na medida da necessidade de cada um. Ajuda-me a fazê-lo com fidelidade, verdade e autoridade. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus é muitas vezes conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. É como se nós entrássemos num museu. Eu tento estudar em Coimbra, eu tinha a obrigação de saber isto, mas lá em cima, na Faculdade de Direito, onde se defendem as teses, como é que se chama a sala? A casa? Capelos. É como entrarmos nos capelos, vermos aqueles quadros lá em cima e cada um deles se refere a alguém que teve uma importância para a cidade de Coimbra. Não é? É como entrarmos num museu e vermos uma exposição de todos um quadro de todos os reis de Portugal
eu não vou arriscar a dizer os cognomes deles, que é para não falhar, mas sabemos que cada um deles, Tom Diniz era o lavrador, sabemos que cada um deles tinha a sua importância, não é? E quando olhamos esta galeria, alguns lhe chamam heróis da fé, tudo certo, nada contra, mas é como se estivéssemos a ver, e pela leitura da palavra nós percebemos que há pequenas notas que falam acerca de quem estas pessoas eram. Mas quem eram eles? Seriam eles assim tão diferentes de nós? Seriam uns super-heróis de capa? Por que motivo o autor aos Hebreus escreve um capítulo inteiro referenciando algumas destas pessoas e no versículo 32 ele diz: nem sequer tenho tempo para falar de todos os outros. Não é? E eu gostava de correr o texto novamente e quero começar mesmo pelos personagens. Correr o texto novamente convosco, muito rapidamente, para percebermos que isto não são pessoas assim tão diferentes de nós. Versículo 4. Abel, o primeiro homem que foi assassinado pelo próprio irmão, porquê? Porque ele ofereceu o sacrifício, foi mais digno do que o seu irmão. Um homem que era temente a Deus. Enoque, um homem que andou com Deus, e Deus o recompensou por causa disso, não permitindo que ele visse a morte. Noé, um homem que ouve falar que vai chover quando nunca tinha caído água do céu, e Deus lhe faz uma promessa, e o que é que ele faz? Ele toma essa informação e age em conformidade com essa promessa e obedece àquilo que Deus lhe diz. Então, constrói uma arca sem sequer saber o que iria acontecer. Ele sabia que ia acontecer, mas como iria acontecer? A dimensão que toda a humanidade seria dizimada daquela forma. Ele confiou e avançou. Abraão, logo de seguida, fala-nos de um homem que era rico, que tinha a sua família, as suas posses, e Deus o chama para ir para um sítio que ele não conhecia. Não fazia a mínima ideia para onde é que era. Não era como nós dizermos assim: olha, vamos sair de Coimbra e vamos montar acampamento lá embaixo no Algarve. Não, ele não sabia para onde é que ia. Não sabia quanto tempo ia caminhar, não sabia quanto tempo e qual distância é que todos os seus rebanhos e toda a sua família teria que marchar. Mais um homem a quem, a ele e à sua esposa, enquanto idosos, lhes é prometido um filho. É certo, eles riram. Estão a ver como eles são iguais a nós? Ou seja, nós pensamos, mas assim, eles estão aqui porque estão destacados. São pessoas, são heróis, porque fizeram algo que eu e tu não conseguimos fazer. Não! Olhem uma fraqueza de Abraão. Quando Deus lhe promete que lhe vai dar uma terra espetacular. Por isso, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o sítio que eu te disser. E ele vai. Mas quando Deus lhe promete um filho, sendo ele velho, como assim? Eu? Ela está bem. Como assim? E ele tem um deslize, digamos assim. Tal e qual como qualquer um de nós pode ter. Continuamos o texto e vemos que o José, próximo da morte, faz menção, ou seja, ele lembra aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Moisés não quer ser tratado como um príncipe, antes prefere sofrer com os seus irmãos, porque crê na fidelidade do Senhor. Mais à frente, os muros de Jericó caem porque o Senhor manda gritar e tocar trombetas. E o que é que eles fizeram? Gritaram e tocaram trombetas. Eu e tu conseguimos gritar e tocar trombetas, não conseguimos? Se nós continuássemos o resto do texto, nós íamos perceber que não estamos perante super filhos de Deus, ou super-heróis. São pessoas comuns, como eu e como tu. Mas o que é certo é que nós conseguimos perceber que todos eles têm uma coisa em comum. E que eu e tu temos em comum com eles. Nós não conhecemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que está nas próximas horas. Nós não sabemos o que é que nos espera. Reparem, muitos deles esperavam o quê? O Messias. Nenhum deles o viu. Mas eles viveram as suas vidas com a esperança de que o Messias viesse e os salvasse.
O Messias veio, mas eles não ouviram. O Messias salvou-os, mas eles não ouviram. Todas estas pessoas, pela fé, e aqui é que está o segredo, a tal palavrinha de 2 letras, pela fé, alcançaram o testemunho, a glória e o galardão. Algo que eu e tu conseguimos alcançar pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Mas o que é que isto quer dizer ao certo? Pela fé. Nós precisamos de perceber o contexto. Por isso vamos voltar, agora que já vimos o miolo, isto é como uma bolacha Oreo. Tem a parte do creme por dentro, agora vamos ver a bolacha de cima e a bolacha de baixo. Vamos ao versículo 1. O que é que diz o versículo 1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho confiança de que algo vai acontecer. Mas é a prova daquelas que nós não conseguimos ver, as que não se veem. Deixem-me pôr isto em termos práticos. Alguém chega ao pé de ti hoje e diz assim: a cidade de Coimbra está em alvoroço, neste momento, porque vem aí uma banda famosa, está aí uma banda famosa, internacional, e tem a queima das fitas. Mas estava a queima das fitas, não é? Você sabe como a cidade fica com a festa dos estudantes. O que é isto para vocês? É um facto, certo? Se eu vos disser a cidade está em alvoroço por causa dos Coldplay e por causa da queima das fitas, o que é isto para vocês? É um facto, é uma verdade, está comprovado. Concordam comigo, sim ou não? Sim. Mas se eu vos disser que hoje todos vocês vão tomar uma bela refeição à hora do almoço e logo a seguir vão dormir uma sesta. Okay? Eu não sei porque é que alguns de vocês se riram. Eu desejo isso para vocês. Eu quero isso para mim. Okay? Mas isto é um facto? Sim ou não? Nós desejamos que isto seja um facto. Mas isto não é um facto. Isto é algo que nós esperamos que vá acontecer. É algo que tu crês. Não sei se tu vais cozinhar ou não. Mas se tiveres alguém, como é o nosso caso, que somos abençoados, que virá cozinhar para nós, eu espero que isso aconteça. Ok? A fé bíblica não se prende apenas a estas coisas simples. Não é? Nós estamos a pegar na ilustração para percebermos o conceito. Mas a fé bíblica tem por base a certeza naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fará. 117 anos de trabalho em Coimbra, na Igreja da Sota. Foi o que Deus fez. O que é que Deus faz? Deus continua a abençoar esta casa de oração. O que é que Deus fará? Continuará a abençoar esta casa de oração e a trazer novas pessoas para ouvir falar do Evangelho. Teres fé, a fé bíblica, é algo que, apesar de tu ainda não veres, tu tens a firme convicção e confiança em Deus de que isso vai acontecer. Por aquilo, baseado naquilo que foi feito. O Deus que criou os céus e a terra e tudo o que neles há, que ao longo da história tem manifestado o seu poder, sustentando todas as coisas para louvor da sua glória e para a nossa bênção, é o mesmo Deus que te promete que estará contigo. Então, perante aquilo que Deus já fez, as coisas visíveis, tu podes ter a tua confiança depositada nele por aquilo que ele pode e quer fazer hoje e daqui para a frente na tua vida. O Deus de todas estas pessoas que depositaram a sua fé, daí a tal expressão, pela fé, pela fé, pela fé. Eles colocaram a sua fé, a sua esperança nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E sabem, nós lembramos com muita facilidade aquilo que aconteceu com Israel no deserto. Quando Deus os tira do Egito, os tira da escravidão, eles vêm para o deserto e Deus garante-lhes o quê? Alimento e proteção. E uma coisa ainda mais incrível, que é, durante aqueles anos todos que eles rodaram no deserto, os sapatos, as sandálias, na altura, as sandálias das suas vestes não se desgastaram. Eu não sei como é que convosco, mas minha mulher diz que eu estrago calçados, que é uma coisa estúpida. Eu compro uns sapatos hoje, daqui a um ano eles já não estão em condições, mais ou menos. Estou a exagerar um bocadinho.
Imaginem 40 anos no deserto. E Deus os abençoou. Com base nisto, se Deus tem poder para fazer isto, então eu confio que Ele tem poder para fazer aquilo que eu não consigo ver. Aquilo que me é invisível. Isto é a prova do invisível que está para vir. Estas pessoas estão referenciadas aqui não porque elas sejam perfeitas ou porque tiveram mais fé, uns mais fé do que outros. Reparem, ninguém diz aqui Abel ofereceu um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, porque tinha um nível 5 de fé. Mas Raabe, porque era uma meretriz, uma prostituta, tinha um nível 1 de fé. Não, a palavra de Deus não te diz isso. Mas, como nós vamos ver, a fé nem é uma coisa que tu tenhas, é uma coisa que te é dada. Que te é concedida. Que te pode ser aumentada. Eles estão aqui referidos não porque tenham níveis uns mais altos ou outros mais baixos de fé, mas porque a sua fé foi depositada aonde devia ser depositada, em Deus, na sua palavra e na promessa de Deus, naquilo que estava para vir, na promessa do porvir. E o que é que estava prometido para vir? O que é que do Gênesis até Malaquias está prometido? O Messias, o Salvador. O Messias, o Salvador. E reparem que nenhum destes homens e mulheres aqui referidos viu o Messias, mas foram todos salvos pela sua fé no Messias. Se tu olhares para dentro de ti mesmo e depositares toda a confiança em ti, o resultado será tu encontrares a tua má natureza. Será encontrares o falhanço, a fraqueza, o desânimo, a insatisfação. É isso que vai acontecer quando tu depositas toda a fé e toda a confiança em ti. Então coloca a tua fé nas promessas de Deus e naquilo que Jesus conseguiu por ti e para ti. Se tu não sabes quais são estas promessas, se tu não sabes o que Jesus conseguiu para ti e por ti, no final vem falar comigo ou com algum dos anciãos aqui da igreja. Não saias deste salão hoje sem saber quem é Jesus. Nós começamos então a entender que ao lermos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, ela nos revela não só quem Deus é, mas aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará. A Bíblia te diz tudo isto. E como Deus soberano e Senhor sobre tudo e sobre todos, em quem mais podemos nós depositar esta fé? Mas onde é que isso nos leva? Ok, sim senhor, eu já percebi a ideia, já percebi o que é fé. Mas se eu tiver fé, aonde é que isso me leva? O que é que o texto nos diz? Qual é o poder que a fé tem na tua vida? Vamos voltar, nós podíamos analisar cada um dos exemplos que aqui está, não é? Mas depois a tal refeição que eu vos desejo que vocês tenham, não vai acontecer. Então eu quero pegar apenas no exemplo de Abraão, que é uma história que nós conhecemos, a maioria de nós conhecerá relativamente bem. Um homem abastado é chamado a abandonar tudo o que tem, abastado e bem estabelecido. Tentem-se colocar na mente de Abraão. Todos vocês que têm os vossos empregos, já estão estabelecidos, já têm a vossa casa, que pagaram com o suor do vosso trabalho, têm os vossos filhos, têm a vossa carreira, têm tudo isso. E de um momento para o outro, Deus vos chama para vocês irem para um sítio que vocês não sabem qual é. Conseguiram imaginar? Mas, durante esse período, não importa a idade que tu tenhas, mas Deus promete-te um filho. Porque aqui não importava a idade. E algumas de vocês, é impossível para mim. Estão a ver como é a nossa fraqueza? Não, Deus prometeu a Sara e a Abraão um filho em idade já avançada. Mas isso foi lá no tempo do Velho Testamento. Não foi. Foi no tempo do Velho Testamento, mas o Deus do Velho Testamento é o Deus de hoje, é o mesmo. Aquele que foi fiel antes e que é o Deus dos impossíveis antes, é o Deus dos possíveis hoje. E dos impossíveis de hoje. E é o mesmo Deus que pede a Abraão, depois de lhe dar tão este presente, olha,
muitas pessoas pegam ou algumas pessoas pegam na história de Abraão e dizem assim, ok, Deus manda-o sair da terra dele, onde ele estava bem estabelecido, e depois para o compensar dá-lhe um filho. Mas depois para o castigar diz que ele tem que matar um filho. O que é certo é que em qualquer uma destas, por muitos vacilos e deslizes que Abraão teve, porquê? Porque ele era como eu e tu. Ele confiou pela fé, ele confiou nas promessas de Deus. E diz-nos o texto, versículo 18, coloquem os vossos olhos no versículo 18. Quando Deus lhe disse, em Isaac será chamada a tua descendência, ou seja, quando ele ouve esta promessa de Deus, ele assume-a como sendo verdadeira. Isto é algo impossível, mas é algo que eu acredito que o Deus dos impossíveis vai fazer. Ao ponto de que considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Vejam o poder que a fé teve na vida deste homem. Quando Abraão conhece a Deus, na altura o seu nome até era mais curtinho, era Abraão, até fica menos bom, menos bonito, menos sonante. Ele poderia simplesmente ter escolhido ficar na sua terra. Era o mais seguro, era o mais lógico a fazer-se. Ficar na sua segurança, ou na segurança que tinha, no conforto da sua família, usufruindo de tudo o que de bom isso pode trazer. Mas o que é que ele faz? Ele decide confiar em Deus para guiar os seus passos e confiar nas promessas que Deus lhe tinha feito. O que aconteceria se, em lugar de ele confiar em Deus, ele simplesmente recusasse a oferta de Deus? Vou agora sair daqui para ir para o desconhecido. Não faz sentido. Não é? Agora, velho, é que eu vou ter um filho. Este nós sabemos que ele fez, não é? Tive um filho e agora tenho que matá-lo. Reparem, isto só prova o quão este grande homem de fé é tão igual a nós, ou nós tão igual a ele. A fé em Deus dá-te o poder para tu teres uma noção de quem realmente tu és. Imperfeito, falível, fraco, dependente. Enquanto te dá um foco e uma meta para tu alcançares. Vejam o que diz o versículo 13. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas depois o versículo continua. Mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Crendo nas promessas de Deus, tu percebes que tudo o resto que está à tua volta não é nada mais do que passageiro. A fé em Deus dá-te o poder para tu correres a carreira que te está proposta, olhando apenas e só para o fim dessa carreira. E o fim dessa carreira é uma pátria celestial, um lar celestial com Cristo, na presença de Deus. A fé leva-te a obedecer quando tudo parece loucura. Foi o que aconteceu com Noé. A fé leva-te a recusar o que o mundo oferece, como aconteceu com Moisés, e sofrer as consequências por causa disso. A fé leva-te a enfrentar medos e provações ficando firmes, como aconteceu com Israel à saída do Egito. A fé leva-te a seguir o exemplo de Cristo ao ponto de sofreres por amor do Evangelho, para que outros o possam conhecer. A fé leva-te a todas estas coisas e muito mais. Dá-te poder para isto e muito mais. Por teu mérito? Não. Por tua força? Não. Pelo teu conhecimento, porque tu sabes melhor? Não. A tua fé é colocada naquele que tudo pode e que tudo sabe. Em Deus. Porquê? Porque quando tu lês a palavra de Deus, tu vês o que movia estas pessoas a confiar em Ele. Tu entendes que todos eles esperavam um final feliz, uma pátria celestial, um Salvador. Todos estes exemplos e todas as páginas para trás na palavra de Deus apontam para a salvação que há em Cristo Jesus, a salvação que Jesus conseguiu na obra da cruz. E por isso Cristo nos sustém. Jesus, o Messias, ele foi prometido em todo o Velho Testamento. O Messias que todas estas pessoas esperavam, mas que em vida não chegaram a ver, desceu a este mundo para conseguir para nós
e para eles a salvação verdadeira e completa, a concretização perfeita da promessa que isto tinha sido feito. Só nos resta então correr, avançar, prosseguir. Todos estes testemunhos vivos são pessoas que realmente existiram, pessoas que testemunharam na sua própria vida as maravilhas que foi confiar em Deus. Todos eles declaram pelo seu testemunho que uma vida com Deus é uma vida abençoada. É uma vida em que tu consegues correr, avançar, prosseguir, ultrapassar barreiras e problemas, porque Deus é contigo. E isto tudo porque lhes foi dado fé. A fé não é uma coisa que tu tenhas em ti. Não é uma coisa que tu nasces com ela. Ela é-te dada. A fé é a atitude natural daquele que efetivamente crê em Deus. O que é que diz o texto bíblico? Não precisam de abrir, mas em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo... Estão a perceber porque é que eu disse que não era preciso abrir? Vocês sabem de cor. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Porquê é que tu precisas de ouvir a palavra de Deus para teres fé? Porque a palavra de Deus te diz o que Deus é, quem tu és, o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará. A palavra de Deus revela-te quem Deus é. Quando tu ouves a palavra, quando tu meditas na palavra, seja no teu cantinho, do teu quarto, enquanto fazes a tua meditação, o teu sós com Deus, seja na casa de oração, quando tu ouves a pregação, o sermão, ao domingo, seja às quartas-feiras, às 10h30, quando tens o estudo bíblico. Em todas essas alturas, Deus está-se a revelar a ti e está-te a dar todos os motivos e mais alguns para que tu confies nele, para que tenhas fé. Ela te revela, a palavra te revela quem tu és e como tu precisas de Deus. Tu precisas de Deus. Leva-te a tu teres uma necessidade tal de Deus que tu confessas a tua necessidade a este Deus que tudo pode e que te salva pelo sangue de Cristo. E tu confessas Jesus como o teu Salvador. Quando tu lês a palavra, o Espírito Santo te dá toda a noção daquilo que tu precisas saber para que tu possas crer. E então a tua fé é aumentada. Os próprios discípulos pediram ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Tu podes, ora isso. Se tu tens dificuldade em crer em Deus e se tu buscas muitas vezes o teu eu para resolver os teus problemas, ora ao Senhor. Pede-lhe que te aumente a fé. Se Ele é o teu Salvador, tu não vais temer o que possa acontecer logo à tarde, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos, o que vai acontecer com os teus filhos, com a tua família, se o Senhor ainda não tiver vindo antes, ou não tiver vindo nessa altura. Tu não temes aquilo que os homens te podem fazer. Tu não tens medo das circunstâncias da vida. Tu não tens medo de uma doença que te aparece. O que tu fazes é olhar para Ele, para Jesus, porque Ele sofreu tudo. Vejam lá, capítulo 12, os versículos que nós lemos, os 3 primeiros versículos. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, ou seja, este Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, o que é que Ele suportou? O que é que diz o texto? Digam. A cruz. O que é que era a cruz? A pior morte, a mais vergonhosa. E Ele, sendo santo, 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 o Filho de Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, aquele que sustém todas as coisas, foi tratado como um malfeitor e suportou a afronta da cruz. E se aquele, diz o versículo 13, e este versículo 3, e este versículo dá-te a força que tu precisas para buscar ao Senhor e pedires por fé. Considera tudo aquilo que Cristo padeceu e suportou, vindo dos pecadores contra si, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, tu estás triste, estás desanimado, tu estás numa daquelas situações em que tudo parece correr mal na tua vida.
Tens um problema que tu não consegues ultrapassar? Já esgotaste todas as possibilidades? Se tu esgotaste todas as possibilidades é porque não foste à possibilidade principal. Pensaram nisso? Já vos aconteceu, se calhar, aqueles que aqui têm mais experiência de vida, conseguem falar nisto com mais propriedade, de chegarmos a um ponto, a uma situação qualquer na nossa vida e dizermos assim: eu já experimentei de tudo, já fiz de tudo, mas não consigo. Se calhar porque tudo aquilo que nós fizemos não era o certo. A nossa fé estava confiada naquilo que eu sei, aquilo que eu posso e aquilo que eu estou limitado, e não naquele que tudo pode. Então, se Jesus já conseguiu e já sofreu tudo por ti, e por um alto preço, a sua própria vida, o seu sangue derramado, se Ele conseguiu tudo isto para ti, então deixa para trás tudo aquilo que te atrapalha, o teu caminho, a tua corrida, e corre. Corre. Já repararam? Eu não sei se este exemplo é muito pertinente, mas já repararam nos Jogos Olímpicos, nas provas de atletismo, todos os atletas levam sobretudos e botas da neve para correr. É assim, não é? Eu estava à espera que vocês dissessem que não. Os atletas vão de sobretudo e sim ou não? Não, não vão. Nós vemos que alguns deles têm daqueles calçõezinhos que fica só assim, aqui, não é? Ou então, agora mais moderno, as licras. Para quê? Porquê que eles não levam o mesmo na piscina, os nadadores? Mesmo homens, mulheres, eles usam o máximo possível o equipamento que cole ao seu corpo. Porquê? Pá, se fôssemos cientificamente, querem diminuir o atrito, mas isso não nos interessa, não é? O que nos interessa aqui, imaginem alguém a correr uma prova de velocidade vestido com um sobretudo e botas da neve. Umas calças largas, daquelas que agora se usam aí, todas rasgadas. Não, o rasgado tem um motivo, é que o ar entra lá dentro e puxa para trás. Irmãos, é lógico para nós alguém correr assim, alguém esperar ganhar a prova ao correr assim? Não, pois não. Eles usam a roupa mais leve possível para poderem ganhar a prova. Eles querem correr com o alvo de ganhar a prova. Já imaginaram se fosse ao contrário, o ridículo? Aquilo seria um filme de comédia. Então o que é que está a atrapalhar a tua vida, na tua caminhada para a pátria celestial? Quais são os teus obstáculos? Quais são os teus impedimentos? Talvez fosse esta a palavra que estavas a procurar o bocado. Aquela que só te lembravas no inglês. Qual é o teu medo? Qual é o teu receio? Porquê que tu estás desanimado? É por não conheceres o que te vai acontecer amanhã? Estes homens, estas mulheres, passaram exatamente pelo mesmo que eu e que tu. Só que eles testemunharam uma coisa, que aquilo que o Senhor quer é que tu testemunhes o mesmo. É que uma vida com Deus vale a pena. Uma vida com Deus vale a pena. Por isso, deixa, larga, abandona tudo aquilo que te impede de correr a carreira que te está proposta. E com paciência, com calma, com a confiança no sítio certo, corre, avança, prossegue. É como se Deus estivesse a segredar ao teu ouvido. Quando tu pedes, quando tu depositas esta confiança nele, corre, filho, corre, corre. Não há nada que te possa acontecer, mesmo que Ele te coloque entraves no caminho, não há nada que te possa acontecer que o Senhor não seja contigo. Por isso Ele te diz para tu perseverares. Por isso Ele diz para tu teres fé. A galeria dos heróis da fé pode ter o teu nome lá escrito. Pode ter. E o Senhor quer que tenha. Porque Ele tem para te dar toda a fé possível. Ele tem, através da palavra, Ele tem para te dar toda a fé possível. Então, concluindo, nós começámos por ver que a nossa vida é uma vida agitada, desenfreada. É uma correria todos os dias. Parece que não há tempo para fazer nada. Não é? Só que se calhar essa é a corrida errada. Essa é a corrida que não deveríamos estar a correr.
De cá para lá, de lá para cá, acontecem imensas coisas que nos tiram da nossa zona de conforto e Deus às vezes também faz isso. Mas além de nos tirarem da nossa zona de conforto, elas tiram-nos a paz, tiram-nos a alegria da nossa vida, do dia a dia. E é muito fácil nós cairmos na asneira de confiarmos em nós mesmos e procurarmos em nós mesmos a solução para essa intranquilidade, para essa falta de paz, para essa falta de alegria. É muito fácil nós desfocarmos-nos e vermos barreiras gigantes quando o nosso foco não está no Senhor. Então hoje, através deste texto, nós somos desafiados a sermos perseverantes, colocando a nossa total confiança e dependência no Senhor. Depositarmos a nossa fé no Senhor. Olhem, por favor, para o versículo, capítulo 10. E eu gostava de terminar com este versículo. Capítulo 10 de Hebreus e o versículo 23. Capítulo 10 e o versículo 23. Diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Uma outra tradução diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E Ele estará contigo sempre. Confia nele. Como é que diz o Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, sem vacilar. E Ele... Amém. Que o Senhor nos abençoe. Estamos muito gratos por este momento que nós podemos aprender mais sobre Deus e pelo desafio que nós temos agora e que devemos fazer a nós próprios todos os dias, de confiarmos, depositarmos verdadeiramente, genuinamente a nossa confiança nele de forma prática, de forma palpável todos os dias da nossa vida. Vamos terminar o nosso culto. Eu queria pedir que pudéssemos ficar de pé. Eu pedi à Ana Maria do Carmo que pudéssemos pedir uma palavra de oração e agradecemos a tudo que aconteceu este momento. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos mais uma vez nesta manhã. Louvamos realmente porque Tu és o nosso Deus. E a nossa fé não está em Deus morto, mas em Ti, que és vivo e verdadeiro, e em Teu Filho amado, o Senhor Jesus. Tu me enviaste para a salvação das nossas almas. Louvamos-te, Senhor, pelo tempo que podemos passar na Tua presença. Obrigada pelo servo que nos trouxe a Tua palavra. Essa palavra que é fiel, verdadeira, e que nós, na verdade, pedimos que aumente a nossa fé, para que nunca possamos vacilar em tempo algum. Obrigada por tudo que temos ouvido. Obrigada também, Senhor, pelos Teus jovens que vão continuar a Tua obra neste tempo tão difícil. Por isso, entregamos também nas Tuas mãos estes jovens e também o Teu servo, que ainda é jovem, Senhor, que o abençoe a ele e à sua família, Senhor, e que continue a vir até nós com esta palavra que também nos soa aos ouvidos. Obrigada por tudo que temos ouvido, Senhor. Obrigada por as bênçãos que temos recebido através da fé que nos tens dado. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Sabemos que só Tu és Deus, fiel, verdadeiro, não há outro, além de Ti, Senhor. És o nosso melhor amigo, és tudo para nós, nos sustenta e em todo momento da nossa vida. Continua connosco no resto deste dia, Senhor. Abençoa também aqueles nossos irmãos que não puderam vir, porque pela sua saúde ou também porque estão frios na fé. Senhor, ajuda-os e fortalece para que possam tornar a reunir-se connosco. Rogamos sempre por eles, porque precisamos de estarmos juntos, unidos, porque assim as brasas juntas são mais fortes e ficamos melhores, Senhor, mais fortalecidos.
Ajuda-nos no resto deste dia. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, espera-nos para os nossos lares, cuida dos nossos irmãos que vão para, para os seus lares, e tudo entregamos nas tuas mãos agradecidas, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Temos chegado ao final do nosso culto, o resto é um dia para todos.